Olá pessoal, você está mais uma vez no Muraqui TV. O Muraqui TV é um canal da Fundação de Apoio Institucional Muraqui que tem por objetivo divulgar assuntos da área de ciência, tecnologia e inovação. Hoje eu trouxe aqui para a gente conversar uma pessoa distinta, Daniel Barros, da Fundação Vigilância em Saúde. Falei certo? Certíssimo. Ok. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, certo? Ative o sininho, dê seu like e compartilhe para que a gente possa divulgar para mais pessoas o canal. Fique conosco. Então, como eu disse para vocês, eu trouxe aqui o Daniel Barros, que é doutor. Eu sempre pergunto para as pessoas que vêm aqui com a gente, quem é o Daniel Barros? Conte para a gente. Bem, primeiramente, professor, quero dizer que é uma honra estar aqui. E Daniel Barros é um biólogo formado na Universidade Federal de Goiás. Eu, desde o início da biologia, trabalhei na área da saúde, trabalhava com plantas medicinais no estado do Cerrado. E aí, no final da graduação, eu tive um sonho de conhecer o Amazonas, de vir estudar no Amazonas. Fiz uma prova do INPA, que até então distribui né, a prova em todo o país. E consegui passar e vim aqui conhecer o Amazonas. Falei para minha mãe que eu ia passar só o mestrado e fiquei aqui agora, né? Mas eu fiz boa parte das disciplinas no INPA, eu fui professor muitos anos aqui no Amazonas e passei no concurso depois na Fundação de Medicina, Fundação de Vigilância em Saúde, né? A FVS. E aí foi quando, de fato, eu comecei com essa atividade mais voltada no serviço público, né? Então, eu estou na Fundação de Vigilância em Saúde, já passei pelos setores de malária, que são tradicionais, né, aqui no Amazonas, passei pela parte de análise de dados, passei pela diretoria técnica e hoje estou na diretoria de ensino, pesquisa e inovação. Ok. Eu acho que é uma coisa legal te perguntar, normalmente, e a primeira vez que a gente conversou, né, eu vou dar uma de leigo aqui, a gente pensa que a Fundação Vigilância e Saúde é um órgão fiscalizador apenas para as pessoas que estão de fora. A pergunta é, vocês só fazem isso? Ou inclusive isso? Muito boa pergunta, porque realmente, quando se fala de vigilância, em geral a população lembra do fiscal de vigilância sanitária. Aquele que vai no supermercado, olha a qualidade dos produtos. Eu diria até que a vigilância sanitária é a mãe da vigilância, né? Mas também a vigilância que a gente trabalha na FVS é a vigilância em saúde, que é um conceito mais amplo, que envolve a vigilância sanitária, esses profissionais que fazem as fiscalizações, envolve a vigilância epidemiológica, que é um grupo de profissionais que estão empenhados no monitoramento das doenças. Então, que trabalham com a notificação das doenças em cada unidade de saúde e agrega esses dados e gera informação. Temos também a vigilância ambiental, foi por onde eu passei, que tem os programas de controle de endemias. Malária, dengue, doença de Chagas, leishmaniose. Também tem zoonoses aí na parte ambiental, né? Tudo que envolve aí meio ambiente, que pode trazer problemas para a saúde humana. E também a gente tem a saúde do trabalhador. A saúde do trabalhador também, que é uma preocupação, né, da vigilância de monitorar o ambiente de trabalho e controlar aí possíveis agravos que possam vir decorrente da atividade laboral. E Daniel, e uma pergunta, além disso, vocês fazem algum tipo de... Eu entendi, vocês têm lá um mapeamento pegando os postos de saúde, né? Aquilo ali já dá material para fazer pesquisas. Agora, vocês, nesse trabalho, desenvolvem pesquisas em outras áreas? Eu diria, professor, que a pesquisa é o passo à frente sempre desse serviço de vigilância. Sim. Porque a vigilância, ela trabalha justamente fazendo o monitoramento dessas condições de saúde para propor estratégias para ações de intervenção que possam controlar as doenças, que possam prevenir as doenças. E muitas dessas intervenções a gente precisa testar. Antes de aplicar em larga escala, a gente precisa testar se determinadas estratégias ou determinados produtos, eles são viáveis realmente, se eles têm um bom resultado. Por exemplo, em termos de vacina, um exemplo. Um exemplo é a questão das vacinas. Um outro exemplo que a gente trabalhou na FVS lá em 2011, quando eu entrei na fundação, mosquiteiros impregnados, por exemplo, para controle da malária.
Em 2011 se falava, muitas empresas produzindo o mosquiteiro impregnado com inseticida na sua tela, né? Eu lembro disso. Eu lembro. E no início, as pessoas das empresas falavam, mas como que vocês moram no Amazonas, cheio de vetores, e vocês ainda não usam mosquiteiros, não tem essa cultura, né, de usar mosquiteiros? Então a gente teve que fazer estudos para poder avaliar não só a efetividade deles de matar os mosquitos, mas da própria população em aderir à utilização, né, da prática de utilizar mosquiteiros. Hoje em dia, o mosquiteiro impregnado é uma prática em todo o estado do Amazonas de controle da malária. É interessante que eu achava assim que somente os ribeirinhos, né, tivessem algum costume, alguma prática que pudesse afugentar, que não dependesse de mosquiteiro. Mas está dizendo que já está sendo introduzido isso gradativamente nessas comunidades ribeirinhas? É justamente isso. Realmente a gente tem que conseguir não só avaliar a efetividade do produto no laboratório, que funciona, mas como que ele funciona isso junto com a cultura, junto com os hábitos. Porque, por exemplo, a população realmente acende fogueiras, às vezes, né, com a fumaça no final da tarde, ali nas comunidades ribeirinhas, para justamente espantar mosquitos, né? Ou, na verdade, é para queimar ali o resto das folhas da limpeza, mas, consequentemente, né, culturalmente, já sabia isso, né? Isso acaba ajudando também no controle das doenças. E quando a gente foi colocar os mosquiteiros, por exemplo, ou telas nas janelas, por exemplo, isso foi um processo de validação e a gente verificou que é muito importante não só entregar o produto, mas fazer uma grande campanha de educação para a população poder utilizar isso. Por quê? A primeira coisa que o pessoal achou ruim é chegar na janela e não poder passar, passar as coisas, né? Até o vento também, né? O vento também muda. E aí o pessoal começava a tirar essas telas, usava para fazer galinheiro, usava para pescar com a tela. E então a gente teve que ter um trabalho justamente de pesquisa de campo para poder avaliar como que esse mosquiteiro vai ser melhor aceito para a população. Assim, com todas as outras tecnologias que vão surgindo, a FVS geralmente dá esse passo à frente. Vamos testar antes, vamos tentar fazer um estudo controlado para a gente ver qual é a melhor maneira de entregar isso para a população. Uma pergunta que eu acho que tentar fazer perguntas comuns assim que interessam o público em geral, né? Eu noto que tem áreas na cidade que tem muito mosquito carapanã. Tem outras áreas que não tem. Por exemplo, eu moro numa região que eu não tenho esse problema. Não tem mosquito, eu não sei nem o que é isso. Então, eu sei que tem ambientes que a pessoa ainda tem aqueles costumes de telar e passar inseticida, porque senão ele não consegue dormir. Isso se explica devido à higiene do local? Tem alguma explicação que determinadas áreas dá muito mosquito e outras não? No caso da dengue tem a ver com sujeira, né? Que é muita água acumulada e tal, né? Mas assim, eu moro na Cidade Nova, né? Um bairro comum, e eu moro numa região, num local que a minha casa, eu não tenho esse problema há anos. Eu não sei o que é mosquito há anos. Essa tem alguma explicação assim? Tem, perfeito. Hoje em dia tem um conceito muito em voga que é a questão da saúde única, que é a questão de que muitos dos agravos, as doenças que acontecem, a gente tem que procurar os seus determinantes no ambiente ou até em outros animais que possam estar levando a esse risco da ocorrência da doença nesses ambientes. E é por isso mesmo que o trabalho da vigilância é analisar não só os dados de registros de doenças e saber, por exemplo, a sua variação ao longo do tempo e regional, mas estudar os seus determinantes. Então, quando a gente fala sobre ocorrência de dengue, por exemplo, em determinados bairros, a gente também leva equipes que vão fazer coletas de informações sobre existência de criadores de mosquito, Sim. sobre a própria estrutura do serviço de saúde local, de poder estar orientando a população ou estar fazendo um controle vetorial, né? Então, hoje, o trabalho da vigilância envolve, inclusive, análise de grande volume de dados, não só das doenças, mas também dados ambientais, mudanças climáticas. Esse tem sido o trabalho que a gente tem falado e tem se aproximado cada vez mais, né? Aproximando aqui a conversa sobre a inovação, do uso de bases de dados, né? Em Big Data, para a gente poder ter uma melhor descrição do cenário de ocorrência das doenças e para poder ter uma melhor intervenção para a população. Inclusive, oportunamente, nós temos um exemplo de projetos que estão sendo desenvolvidos lá na Universidade Estadual do Amazonas,
que é um projeto de monitoramento de florestas e das águas, né? E esse projeto até ganhou alguns prêmios e eles estão aperfeiçoando esses projetos. Eu penso que estivemos aqui também com o professor, que até vou convidá-lo para entrevistar, que ele está também com um projeto de modelagem matemática, mas para previsão meteorológica. Inclusive, nós estamos exatamente nesse momento discutindo isso. Ele desenvolveu um modelo matemático e tal para fazer previsões meteorológicas. É um assunto interessante porque o volume de material que vocês têm agasalhado já dá para, vamos dizer, trabalhar com outros pesquisadores para desenvolver modelos matemáticos de comportamento. Como é que isso é um bom projeto a ser financiado? A FVS, a gente fala que é um celeiro de dados. Uhum. Por muito tempo nós ficamos, a gente até conversa internamente, que na verdade a gente não gostaria de ser apenas pessoas que armazenassem os dados ou que cedessem os dados para as pesquisas. Mas a gente vê a importância dos nossos próprios técnicos se envolver em parcerias. Sim. E agradeço muito a oportunidade mais uma vez de estar aqui, porque a gente está de portas abertas para fazer parcerias com, por exemplo, esses órgãos ou outros pesquisadores que conseguem captar dados ambientais para que a gente possa agregar todas as informações, né? E a FVS hoje tem buscado essas parcerias constantemente, né? A gente tem parceria com a Fiocruz, com a Fundação de Medicina Tropical, que eu falei no início, né? A gente espera agora aproximar um pouco mais da UEA e, enfim, de Instituto Federal do IFAM. A gente também teve uma reunião amanhã com o professor. A gente está sempre procurando agregar esses outros parceiros, porque a saúde realmente não é só olhar doença, é olhar todo o ecossistema. Exatamente. Inclusive, a gente torce sempre, porque as parcerias são importantes, porque uma entidade ela não é única nesse ecossistema, ela precisa realmente estar, assim, eu vou chamar de uma transversalidade de ações, né? Que elas se complementam para justamente oferecer a tal da tão sonhada cidade inteligente, né? A cidade dos sonhos, vamos dizer assim, né? Eu queria oportunamente falar sobre zoonoses, que também é um papel da FVS, que você falou, né? E hoje, como é que está a campanha de educação, né? Se existe alguma campanha de educação, porque eu sou do tempo das antigas, eu acho que, não sei se tu pegou a tal da carrocinha, né? Que passava e dava aquela limpa geral. Hoje parece que é proibido, não sei o quê. Mas a gente percebe, assim, em determinados bairros, uma espécie de infestação de gato e cachorro solto, assim, sem dono, sem nada. E aquilo eu imagino que tem doença, né, que vai transmitindo. Existe alguma... E me parece assim, me corrija se eu estiver errado, o senhor vai me corrigir agora, que parece que a gente está assim... se criou uma legislação que... E é claro, a gente não quer maltratar animal nem nada, né? Não se deve fazer isso. Mas dá a impressão que os animais ficaram mais valorizados que a saúde humana. Essa impressão que passa para um leigo como eu. Me corrija, por favor. Eu diria, professor, que é tão quanto, né, valorizado, porque também se trata de uma vida. Sim. Essa que é a questão, né? Mas, assim, realmente, eu acho que toda vez que a gente buscar uma estratégia, tirar, por exemplo, a estratégia da carrocinha, que realmente prender e sacrificar os animais, realmente o papel do Estado procurar alternativas para essas situações, né? Hoje em dia temos a questão das zoonoses, o serviço de castração dos animais, né? O castramóvel, por exemplo. Esse serviço já é feito pela FVS? Parceria com a FVS, junto com a Secretaria do Meio Ambiente, porque aí já entra uma questão ambiental, muitas vezes, que é o controle desses animais. Como o controle desses animais pode interferir na saúde humana, a FVS está junto. Mas também, mais do que isso, é o controle, né, de ambiental, né? Então, por isso que a Secretaria do Meio Ambiente está em parceria. Eu diria o conforto ambiental. Eu me lembro que primeira vez, muitos anos, ainda era solteiro, eu fui ao Rio de Janeiro. E aí eu vi uma cena assim do cara passeando com um cachorro e um jornalzinho debaixo do braço. Eu fiquei olhando ali, aí o cachorro fez o cocô, ele pegou com o jornal, botou dentro do saquinho e levou. Rapaz, olha só. Não tem isso na minha terra. Não. Entendeu? É nesse sentido que eu quis dizer assim, o conforto ambiental
envolve, vamos dizer, uma limpeza da cidade. Vamos manter a cidade limpa, né? Então, assim, existe campanha de conscientização das pessoas, que eu sei que isso aí é para longo prazo, não tem jeito, né? Constante tem que ter essas campanhas, né? Sobre zoonose, a gente conta muito com a parceria, né, das secretarias municipais de saúde, porque a Fundação de Vigilância e Saúde, como órgão estadual, ela trabalha na coordenação dos programas. Então, no direcionamento de quais ações, da construção de planos, mas a execução de fato são das secretarias municipais. E o que a gente percebe é que realmente no Amazonas, Manaus tem uma capacidade já instalada de controle de zoonoses. No entanto, muitos municípios do interior ainda não têm esse controle, né? Não tem nem sequer, às vezes, o trabalho da gerência de zoonoses. E a Fundação de Vigilância e Saúde trabalha promovendo, buscando elaborar planos para que os municípios cada vez mais possam se organizar para oferecer esse serviço. Inclusive na parte de educação também, né? As campanhas de educação também. É claro que a gente está, é uma comparação esdrúxula que eu vou fazer. Eu tenho um amigo que mora na Alemanha e ele fala lá que para você ter um animal é quase um processo de adoção. Eu digo, cara, é assim mesmo? Estou te dizendo aqui, para você ter um animal, você preenche uma ficha, não sei o que, para ter um animal. Esse animal não pode estar na rua, esse animal não pode estar, esse animal tem que ter coleira, esse animal tem que estar vacinado, não sei o que, não sei o que. E ele presenciou uma prisão de uma pessoa que maltratou o seu gato. Ele presenciou lá o vizinho sendo preso porque maltratou o gato. Então, existe um distanciamento cultural enorme entre nós e um país de primeiro mundo, pela cultura. Mas nós já sabemos que, culturalmente, por exemplo, eu sou da época que, como a gente costuma dizer, o cachorro era no quintal, né? Eu sou dessa época, né? E hoje não, o cachorro dorme com a gente na cama. Não é assim? Ele foi entrando na sala, na cozinha, não sei o que, está na cama com a gente. Eu tenho um casal de amigos que é assim, os cães dormem na cama com eles. Aqueles cachorrinhos pequenininhos, né? Mas eu percebo que, por exemplo, nesses casos, a pessoa trata como filho e mantém a vacina em dia, o animal não está na rua, não perturba o vizinho, aí não tem problema. Então, eu imagino assim, que a luta é conscientizar a população, né, menos esclarecida da importância de você ter seu animal em casa. E eu vejo assim, um dia desse eu passei na rua e vi um cara entrando no pet shop carregando um cachorrinho feito criança no colo, sabe? O cachorro dá para ir andando, né? Feito criança assim no colo. Eu fiquei olhando, rapaz, olha como muda a cultura, né? E a gente percebe assim, até você pode, a gente percebe assim, devido talvez o isolamento das pessoas, as pessoas às vezes não têm filho, então ali passa a ser quase como um filho para ele. O animal passa a ser um filho companheiro. E tem que lembrar que realmente junto com esse companheiro, aí vem também as responsabilidades, né? E os riscos também, né? Que pode também trazer para dentro, né? Mas olha, deixa eu te dizer, esse cachorro do meu amigo, ele é mais limpo do que eu. Chega, rapaz, cuidado, vacina de... mais limpo do que a gente mesmo, viu? Os gastos também. Ixi, rapaz, pode esquecer, o céu é o limite ali. Mas tem que lembrar que eles realmente também são portadores de doenças, e muitas doenças que são zoonoses, ou seja, que são transmissíveis também para humanos. Recentemente, alguns anos, na verdade, acho que uns 3 ou 4 anos, o Amazonas teve a introdução da esporotricose, né, que é um fungo que afeta principalmente os gatos, e ele fica no solo contaminado, ele pode contaminar o solo. E isso gera toda uma cadeia de contaminação dos animais, dos gatos principalmente. E que pode, eventualmente, contaminar também seres humanos quando é arranhado, quando tem alguma lesão. Tu podes dar, assim, até para esclarecer as pessoas, quais são os sintomas de um animal que está com essa doença? O mais característico é a ferida que, geralmente, se não tratada, ela vai só aumentando. É uma ferida... Dá no couro, a ferida. Dá no couro, e geralmente é na parte da face, que é quando os gatos, quando vão brigar, arranham e inoculam, através da unha, o fungo no outro animal. E aí é preciso a gente ter, primeiro, o dono, muitos donos, né, tem que se conscientizar da importância de fazer o tratamento, é um tratamento muito longo, para o animal, proteger o animal, né,
E também ficar atento, né, com os casos em humanos. E aqui no Amazonas a gente está vendo até já a disseminação para o interior. E aí, onde entra o trabalho da FVS, né? No interior, que a gente precisa ter o serviço de zoonose cada vez mais preparado para conter o avanço dessa doença. Isso aí vai estar diretamente envolvido na educação das pessoas e na multiplicação da população de felinos. Exato. Né? Porque se não tiver as duas coisas, a doença só fica descontrolada. Concorda comigo, né? No tratamento. Se não tiver educação... Não, por exemplo, se o cara cria o animal, mas não tem cuidado com o animal, ele não vai gastar com o animal. É o que a gente estava falando da responsabilidade junto com o animal. Não é para tratá-lo solto, realmente, levando a doença para outros animais e para outras pessoas, né? Mas tratá-lo como um ente mesmo, ter a responsabilidade por esse animal e levá-lo para o tratamento. É um desafio. Deixa eu te perguntar uma última pergunta, mas que vai rolar outras perguntas aí. Assim, como é que foi na época da pandemia com você? Deve ter sido uma coisa louca lá, né? Como é que foi a experiência? Né? Foi. A vigilância, eu costumo dizer que a vigilância, ela fica... Quando ninguém lembra da vigilância, porque está tudo bem, e ela está funcionando... Tem que ser assim, é que nem delegacia, né? Que nem delegacia. A gente nunca frequenta delegacia. O segurança de um estabelecimento. Você sabe que ele está lá, ele está fazendo o papel, está monitorando e está deixando as coisas em controle. Mas durante a pandemia, realmente foi uma emergência que incomodou, obviamente, a vida de todos, onde a vigilância aparece como uma evidência, né? Evidência como? Porque aí a vigilância precisa, de fato, gerar informações que são importantes para aquelas tomadas de decisão, né? A vigilância, ela, por exemplo, foi responsável... Eu estava na sala de situação, que a gente chama... A sala de crise. De crise. Responsável pela análise dos dados. E junto com a equipe da sala de situação, a gente desenvolveu, por exemplo, aquele indicador que decidia se iria voltar o comércio e se iria voltar gradativamente às outras atividades, como escolas. Então, dava essa orientação para que o governador, junto com todos os secretários, tomasse a decisão de voltar à normalidade ou não. E a gente sabe que essas decisões são críticas, porque envolve economia, envolve famílias, Sim. E ao mesmo tempo, por outro lado, envolve vidas, né? Obviamente. Então, a FVS se posicionou, né, juntamente através da doutora Rosemary, né, que hoje a fundação tem o nome dela, se posicionou ali ao lado do governador, do secretário, levando essas orientações que são de extrema relevância. E tivemos toda uma visibilidade de mídia, né, dos órgãos de controle, da população em geral, que eu acredito que a FVS manteve ali, né, o seu papel ali. Todos tivemos grandes perdas, né? Naquele mês, janeiro e fevereiro, foi fatídico, né, que teve um pico muito grande de mortes. Isso. Foi uma experiência assim que foi amarga para todo mundo. Todo mundo perdeu alguém próximo. Foi. Mas e até aproveitando, já que a gente está falando sobre parcerias, nesse momento também a Fundação de Vigilância teve grandes parcerias, como a Fiocruz, por exemplo, que nos ajudou muito, a Fundação de Medicina Tropical também, eu não quero esquecer de nenhum aqui parceiro, mas foram vários parceiros que nos ajudaram na identificação das variantes, do vírus da Covid-19, responsável, né, por grandes picos. Então, assim, de novo, reforçando o papel de que a vigilância está sempre de portas abertas para ouvir a população e para também fazer parcerias que a gente possa fortalecer e dar uma entrega melhor de saúde para a população. Maravilha. Então, Daniel, dê uma palavra final para os nossos ouvintes, né? Primeiro, agradecer muito a oportunidade para você, professor. E para nossos ouvintes, eu queria dizer essas palavras, que a Fundação de Vigilância está de portas abertas para a gente estabelecer parcerias, seja na área de pesquisa, desenvolvimento, inovação, ou até mesmo para a gente poder, de forma participativa, junto com a população, gerar as políticas públicas de saúde, né? Porque a gente está, na verdade, a gente pode parecer que está ali isolado, mas na verdade a gente está de portas abertas para receber e ouvir todos os anseios da sociedade, da comunidade e dos pesquisadores. É isso aí. Pessoal, então, esse é o Daniel Barros. Hoje nós falamos sobre o papel da Fundação Vigilância em Saúde. Perfeito. É isso aí. Até mais.